Olá pessoal, essa é a Rádio Freud, eu sou Leandro dos Santos, sou psicanalista, idealizei a Rádio Freud e eu estou muito satisfeito que agora a gente está começando uma nova série, um novo momento que a gente chamou carinhosamente de Freudcast. Eu disse a todos vocês, já comuniquei que mais psicanalistas teriam coisas interessantes a dizer e aí a gente está agendando colegas que possam contribuir não só para o avanço da própria Rádio Freud, mas por que não dizer também da própria psicanálise. E hoje eu estou trazendo uma psicanalista que eu admiro muito, que eu estimo bastante e que tem algo a dizer porque pratica psicanálise cotidianamente, diariamente, então por que a gente não pode chamar gente assim, gente interessante? E nesse sentido eu decidi chamar Ana Laura Prats. Ana Laura, muito obrigado. Obrigada, Leandro, pelo convite. Estou muito contente de estar aqui na estreia desse programa. Você é sempre tão criativo e essa ideia foi muito boa. Obrigada mesmo. Bom, Ana Laura, a ideia a gente chamou de Freudcast porque obviamente é um podcast e aí a ideia é a gente fazer um bate-bola aqui, uma coisa bem livre, bem solta, para que a gente possa falar de coisas que talvez a gente não fale, ou de coisas que talvez a gente só pense, e também, o mais importante, de coisas que a clínica nos demonstra, nos ensina, nos mostra, e por que não nos interroga. Às vezes a gente também fica com aquilo na cabeça, e às vezes a gente precisa colocar para fora. A ideia da Rádio Freud é poder colocar isso para fora em palavras de maneira acessível, de maneira que possa ajudar também as pessoas a pensar a psicanálise, por que não, e talvez até a própria vida. Então eu vou começar, Ana Laura, te fazendo uma pergunta bem básica, afinal é Rádio Freud. Qual que é a sua relação, Ana Laura Prats, com esse personagem épico chamado Sigmund Freud? Olha, é uma relação antiga, viu? É uma relação desde a infância, na verdade. Eu tive o privilégio de ter uma mãe filósofa, que não era exatamente uma estudiosa da psicanálise, porque ela era especialista em filosofia grega antiga, mas ela fazia análise. Então, desde muito pequena, eu passei a me interessar por essas visitas que a minha mãe fazia a Ribeirão Preto, porque a gente morava em Araraquara e ela ia até Ribeirão Preto fazer análise. E teve uma vez que eu pedi para ir com ela, porque eu disse que eu tinha coisas a dizer também. Que bonito. E ela me levou e, infelizmente, o psicanalista provavelmente era daquela geração de psicanalistas rígidos, mais tradicionais, e disse que não poderia me escutar. Eu voltei super frustrada para casa, mas de alguma maneira isso despertou em mim o interesse por essa experiência. E eu lembro de ter perguntado, ainda criança, né, se existia uma profissão justamente que as pessoas pudessem escutar, principalmente as crianças, porque eu tinha essa ideia de que eu tinha muito mais a dizer do que aparentava. E aí eu lembro que a minha mãe me respondeu sim, existe, falou acho que em termos gerais assim de psicologia, mas já introduziu a psicanálise, né? E aí foi a primeira vez que eu ouvi assim falar em Freud. E depois, né, na adolescência, eu fui me interessando um pouco mais, então foi bem precoce, assim, eu diria, a minha relação com Freud, bem prematura. E aí na faculdade eu encontrei alguns professores, alguns psicanalistas, né, que aí introduziram a teoria propriamente dita, né? Sim. E aí, Ana Laura, foi bonita a sua narrativa. Agora você foi primeiro paciente, depois veio a ser psicanalista. Você acha que mudou algo quando você passou a ter contato com o Freud, vamos dizer, mais teórico, mais encorpado, quando você precisou de fato estudar a teoria? Você acha que mudou? Olha, Leandro, aí tem uma coisa curiosa. Num primeiro momento mudou, mas não para um lado, vamos dizer assim, bom. O primeiro contato que eu tive assim na faculdade foi com uma psicanálise que de certa forma me decepcionou um pouco, até para ser bem franca, sabe? Uma psicanálise assim que eu achei muito conservadora, talvez assim um pouco incompatível com a adolescente, ainda adolescente, né? Porque eu entrei na faculdade com
17 anos. Adolescente. Hoje eu me dou conta que eu ainda era uma adolescente. Então essa adolescente um pouco rebelde que eu era, querendo mudar o mundo, muito contestadora, com muitas questões políticas, vinda de inclusive uma certa militância no movimento estudantil secundarista. Então eu tinha assim uma demanda por transformação que era um pouco incompatível com aquela psicanálise que eu encontrei nos primeiros anos da faculdade, assim, realmente muito... Não necessariamente pelo fato de ser clínica, porque isso é inerente à praxis, né, e à origem da própria psicanálise. Mas eu achava, assim, uma prática muito adaptativa, muito normativa, muito psicologizante, então eu me decepcionei um pouco. Até que eu encontrei, olha que paradoxal, a escola de Frankfurt. Se eu disser isso, o Leon vai querer me matar, mas foi o Leon, um crítico, né, a psicanálise que, de alguma maneira, me resgatou e resgatou essa relação com uma psicanálise mais crítica, digamos assim. E depois eu voltei a me reconciliar com a psicanálise, inclusive com a vertente clínica, a partir do encontro com Lacan, principalmente com o professor Luiz Carlos Nogueira. Ok. Eu te perguntei essa diferença entre esse Freud que a gente sente na própria carne, na experiência, pela curiosidade também, que é um encontro com Freud, e depois um encontro mais formal, na teoria. Enfim, a gente como é que eu poderia dizer? São momentos distintos, porque dificilmente a gente começa pela parte teórica, a gente começa mais por esse encontro, por essa curiosidade. Hoje aqui é um exemplo, a gente está num podcast, a gente vai falar de Freud. Muita gente provavelmente nunca nem ouviu falar de Freud, hoje vai ouvir você falar, então é importante a gente trazer. Né? E é importante a gente trazer essa dimensão mais humana mesmo do encontro, porque o Freud de fato mexe muito com a gente, então eu te agradeço aí por essa resposta. Agora, Ana Laura, a ideia da Rádio Freud é trazer, se possível, né, como é que eu posso dizer, conteúdos, ideias, enfim, que possam fazer as pessoas pensarem, que possam fazer as pessoas se interrogarem. Então eu queria, já de imediato, te perguntar como é que você vê, eu sei que é uma pergunta mais generalizante, mas acho legal a gente começar assim, como é que você vê a psicanálise hoje? Você já está há bastante tempo, enfim, trabalhando como clínica, no consultório, etc. Tem um percurso acadêmico, estudou, tem um envolvimento com a instituição de psicanálise. Como é que você vê a psicanálise hoje, não só no Brasil, no mundo também? Como é que você está vendo? Eu preciso só voltar um pouquinho na pergunta anterior, porque eu me lembrei de uma pessoa que foi muito importante nessa minha relação com Freud, que ajudou a resgatar essa minha paixão pelo Freud, que foi o Alejandro Viviani, que nos deixou agora há pouco tempo. E eu acho que é importante fazer menção a ele, assim, lembrando dos mestres. Um apaixonado. Um apaixonado por Freud. Eu realmente, todo o Freud que eu li, no sentido da base, foi com o Alejandro. Eu brinco que o meu Freud fala espanhol, porque a gente lia o Freud em espanhol. Sim. As traduções do Freud para o português eram muito ruins, eram indiretas, eram do inglês, não eram do alemão, então a gente sempre procurava aí quem podia, conseguia ler espanhol. Então meu Freud falava espanhol e eu acho que o resgate mesmo, assim, da paixão, o retorno a Freud foi com o Alejandro, então eu precisava falar disso. A psicanálise hoje, eu acho que a psicanálise, ela é realmente assim uma espécie de patrimônio cultural da humanidade. Eu sempre digo isso, assim, eu acho que é uma coisa tão extraordinária a descoberta do inconsciente e a operação que a clínica psicanalítica faz a partir dessa descoberta. E eu acho que é incontornável, eu acho que não dá para excluir a psicanálise dos grandes debates, dos grandes desafios e das grandes propostas de transformação que a atualidade exige, tanto no campo clínico, quanto no campo epistêmico, quanto no campo social-político. Então, eu acho que a psicanálise é de uma atualidade
que às vezes é espantosa. Como é que esse homem no final do século XIX, no começo do século XX, pôde trazer para nós essa nova ciência que revela assim, aspectos do ser humano que talvez alguns já haviam intuído, que os próprios gregos, de alguma maneira, alguns filósofos, os artistas, os escritores, mas ele transforma isso numa praxis, numa operação, numa clínica propriamente, né? E com um campo, um arcabouço teórico muito sofisticado e muito bem fundamentado, um tipo de ciência muito original, muito diferente da ciência positivista, nem por isso deixa de ser ciência. Então, eu acho que a psicanálise ela tem essa capacidade de se renovar, de se atualizar e de, inclusive, eu diria, ser até visionária. Agora, é verdade, precisamos reconhecer que existe sim uma tendência da psicanálise a se acomodar, a cair num certo conservadorismo, e eu acho que isso é um risco que sempre rondou a psicanálise. E o risco atual é a psicanálise cair nas garras do mercado. Então eu acho que essa tensão entre o que a psicanálise tem de subversivo, o que ela tem de inovador, o que ela tem de instrumentos de transformação, tanto subjetiva quanto para ajudar a pensar com outros atores as transformações necessárias para que a gente possa continuar vivendo em sociedade, ao mesmo tempo entra em tensão com o risco que sempre ronda de ser, de alguma maneira, absorvido pelo discurso dominante, que no caso atual é o discurso do mercado. Ok. Eu te perguntei da psicanálise no sentido mais genérico, e é importante, né, a sua resposta foi muito precisa, porque a gente precisa situar a psicanálise no momento histórico, né, no qual a gente está, claro, em partes diferentes, lá de 1939, quando o Freud falece, em partes absolutamente igual, né? Você lê certas coisas do Freud e fala, meu Deus, parece que ele está vivo aqui hoje falando. Agora, Ana Laura, vamos fazer um deslocamento agora? Eu perguntei da psicanálise mais genérica, agora, e a psicanálise no Brasil, Ana? O que você pensa da psicanálise no Brasil? Também é uma pergunta que exige algumas modulações, porque acho que a gente pode pensar a psicanálise no Brasil de um ponto de vista histórico, e acho que a gente pode pensar a psicanálise no Brasil hoje e os desafios que estão sendo colocados para nós, psicanalistas, hoje. Eu acho que a gente falar da psicanálise no Brasil é a gente falar também um pouco da psicanálise na América Latina. Okay. Tem uma coisa extraordinária, que é essa vocação internacionalista, mundana, plurilinguística da psicanálise. Freud sempre fez questão de que a psicanálise não ficasse restrita a um certo círculo. Ele sempre quis exportar a psicanálise e sempre fez questão também de promover uma certa mistura de culturas, de línguas, de etnias distintas. E nessa brincadeira a psicanálise chegou nos Estados Unidos. Ele até tem a reza lenda que ele teria dito a Jung, e eles não sabem que estamos trazendo a peste. Sabe-se lá se isso aconteceu ou não, mas o fato é que a anedota serve para a gente transmitir essa ideia de que a psicanálise ela viraliza. Até nisso o Freud foi vanguardista, né? Ele já usou a piada do vírus para falar da transmissão. Então, transmite, contamina, digamos assim. E acho que a América Latina foi contaminada pela experiência freudiana, pela experiência com o inconsciente. Durante muito tempo havia essa política um tanto quanto atravessada pelo colonialismo estrutural, que era essa prática dos analistas latino-americanos irem, seja para a Inglaterra, no caso da psicanálise kleiniana ou freudiana ortodoxa, seja para a França depois com o lacanismo, com a psicanálise francesa,
pós-lacaniana tendo se desenvolvido, mas eu acho que já faz alguns anos que existe uma produção extremamente fértil, original, que não fica devendo nada para a produção dos europeus. E eu acho que especialmente no Brasil houve uma mudança muito significativa, e eu acompanhei isso, porque eu acho que isso aconteceu a partir da minha geração, que foi a presença da psicanálise nas universidades, nos cursos de psicologia. Sim, fundamentalmente. Vários professores, psicanalistas, eu mesma recebi essa transmissão, citei o professor Luiz Carlos Nogueira, mas esses pioneiros que começaram essa transmissão da psicanálise nas faculdades de psicologia, eu acho que inauguraram assim, um movimento de efervescência maior. E isso eu acho que aumentou muito quando ocorreu, nos anos 2000 principalmente, o aumento significativo de universidades federais no Brasil inteiro. Então, hoje a gente tem psicanalista em todas as regiões do Brasil, no interior, no norte, no nordeste, e muito graças a formação, evidentemente, do psicanalista na universidade, que a gente sabe que a universidade não é o lugar no qual se forma o psicanalista. Mas a notícia, o fato das pessoas terem acesso à notícia de que existe algo chamado psicanálise, há um início de formação teórica, e isso gera curiosidade para depois os jovens irem procurar a formação nos institutos e escolas e sociedades que são próprias para a finalidade de formar analistas, né? Ok. Esse é um bom panorama da psicanálise no Brasil, porque é inquestionável que a psicanálise não para de crescer no Brasil, de se fortalecer, de se expandir, né? É interessante pensar as possíveis razões. Por isso eu te perguntei, sua resposta foi... Ao contrário da Europa, inclusive, que ela está em franco declínio. Exatamente, infelizmente, é muito preocupante. Não só no Brasil, né, mas na América Latina, na Argentina, enfim. Então, alguns países da América Latina. Né? Mas é interessante pensar nisso, né, como que a psicanálise aqui consegue ser tão forte. Agora, Ana Laura, ainda dentro da psicanálise, você citou vamos dizer, um elemento histórico que é importante, né, que foi trazida por alguns médicos, né, uma elite cultural, né, uma elite econômica principalmente, que trouxe a psicanálise como uma tecnologia para tratar de um país que tinha acabado de se tornar república, que tinha acabado de, enfim, tentar fazer uma sociedade mais igualitária, e a psicanálise foi trazida por esses médicos para, bom, então vamos lidar com o mal-estar social. E aí, resultado, a psicanálise de fato vai crescendo, vai se ampliando. E aí uma das grandes questões da psicanálise é como é que a psicanálise vai para além da elite econômica e cultural. A elite que detém um capital econômico e um capital cultural. Não é desnecessário explicar, tanto que no senso comum a psicanálise no Brasil é vista como algo elitista, só rico faz análise e tal. Eu acho um pouco injusto, porque eu vejo uma preocupação legítima de muitos psicanalistas em fazer com que a psicanálise chegue para mais coisas, chegue para mais lugares, chegue para mais pessoas, né? A Rádio Freud é um exemplo. Isso tudo aqui tem um custo que eu pago para poder levar a Rádio Freud para o maior número possível de pessoas, porque eu acredito que isso tem uma importância, uma decisão minha, enfim. E da mesma maneira tem muita gente que oferece modalidades de atendimento, psicanálise aqui, na praça, tal. Não importa, estão tentando fazer algo. Eu queria saber o que você pensa disso, por quê? Uma das características do Brasil é essa divisão socioeconômica bem pronunciada, e vamos falar português claro, né? Aqui não é o seu lugar. O pobre, ele se inibe em chegar em certas coisas, isso é bom demais, é para mim. E os psicanalistas, eles sabem disso, e eu vejo, de novo, repetindo, um esforço honesto de tentar fazer alguma coisa. Eu queria saber a sua posição pessoal sobre esse esforço dos psicanalistas, sobre tudo que você obviamente vê, mas o que você pensa individualmente. Então, Leandro, assim, a psicanálise no Brasil tem alguns capítulos deploráveis, né? A gente não pode deixar de citar o capítulo Lobo, Sim. que foi um colaborador da ditadura, Sim. colaborador da tortura. Então, eu acho que não é uma característica só do Brasil, eu acho que a psicanálise, infelizmente, foi sim cooptada por um discurso, não apenas elitista, mas
racista, homofóbico, classista, misógino. Importante você ter falado isso. Eu, como psicanalista mulher, que trabalho com essas articulações, você sabe disso, com a feminilidade, com os feminismos, etc. O que nunca foi, vamos voltar, né, a falar isso, a vocação da psicanálise original, nem o desejo de Freud. Ali, o Freud, na chamada Viena Vermelha, entre guerras, tinha as clínicas públicas, patrocinava os atendimentos de pessoas que não podiam pagar, inclusive com o pagamento dos pacientes ricos americanos que vinham fazer análise com ele em Viena. Então, nunca foi a vocação da psicanálise, mas houve sim uma espécie de sequestro da psicanálise pelo discurso corrente, pelo discurso dominante. E eu acho que, de certa forma, a entrada do lacanismo, de algum modo, ajudou a essa democratização pela própria questão eu não gosto muito da palavra dispositivo, mas da questão do acesso à formação, vamos dizer assim. Então, eu acho que a gente tem dois aspectos para a gente avaliar nessa questão da democratização da psicanálise. Eu acho que a gente tem que pensar, por um lado, da democratização do acesso ao tratamento. E aí eu acho que a questão tem a ver com a entrada da psicanálise nos aparelhos públicos. Então, por exemplo, isso aconteceu na Argentina antes do Brasil. Sim. A psicanálise entrou na saúde pública argentina, entrou nos hospitais, entrou nos ambulatórios. A gente ia para a Argentina nos anos 90, a gente até brincava que até o taxista fazia análise, todo mundo fazia análise. Não era a realidade brasileira. Eu lembro que quando eu entrei na Santa Casa, no início dos anos 90, era ainda uma coisa um pouco assim original. Alguns hospitais tinham psicólogos e alguns desses psicólogos tinham uma transferência com a psicanálise e contrabandeavam a psicanálise para dentro do hospital. Tinha um ou outro psicanalista também no judiciário, também como psicólogo sempre, né? E realmente eu acho que o grande boom que aconteceu foi a partir do SUS e com a entrada, sim, dos psicólogos em todos os aparelhos públicos, então no NASF, o surgimento do CAPS, ou seja, a luta antimanicomial, né, foi uma aliada fundamental para a democratização da psicanálise, dada a transferência de muitos colegas com a psicanálise. Então é interessante porque não tem incompatibilidade entre a luta antimanicomial e a psicanálise, né? O Luciano Elia, o nosso colega do Rio de Janeiro, trabalha muito isso, a convergência que existe entre a luta manicomial e a psicanálise. Então você vê que são vários movimentos que vão acontecendo, não diretamente no interior do movimento analítico, um pouco digamos, em áreas que fazem borda, mas que ajudaram, de alguma maneira, esses outros profissionais, médicos, psiquiatras, psicólogos, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, com transferência com o discurso da psicanálise, a conseguirem, de alguma maneira, isso que eu brinco mesmo, né, um pouco de contrabando, levar o discurso da psicanálise para a saúde pública. E isso, de alguma maneira, possibilitou, né, o início de uma democratização do acesso, né? Evidentemente que a partir daí eu acho que as escolas de psicanálise, as sociedades de psicanálise começaram também a ser mais sensíveis a essa questão de ter redes de atendimento, de poder abrir os seus espaços de formação para receber pessoas interessadas em fazer um tratamento analítico, etc, etc. Isso é um lado. O outro lado é o acesso à formação. Porque eu acho que a questão não é só assim, nós psicanalistas, né, elitizados e tal, irmos trabalhar na saúde pública ou abrirmos as nossas sociedades e as nossas escolas para atendermos e fazermos as pessoas virem lá da periferia, pegar 3 ônibus, 2 metrôs,
não sei quanto que vai gastar com isso, e tempo, e não sei o que, para vir fazer análise no nosso consultório de graça, ou para... entende? Eu acho isso é importante historicamente, acho que é algo fundamental, é necessário, não é só importante. É um direito, né? É um direito de quem paga imposto receber atendimento de saúde mental de qualidade. Mas eu acho que isso não é necessário, não é suficiente. Eu acho que é fundamental a gente democratizar o acesso à formação, para que haja analistas na periferia. De qualidade lá. Para que as pessoas não precisem sair de lá do Capão Redondo para vir fazer análise aqui com o analista da Avenida Paulista ou de Pinheiros, né? Para que a psicanálise deixe de ser uma profissão da burguesia, né? Porque, vamos falar francamente, sim, existem analistas operários? Sim, muito raro. E são poucos, sofre para conseguir. A gente já conversou bastante sobre sim, isso, né, Leandro? Lembra que a gente falava o analista de bairro? De bairro, exatamente. E sofre para conseguir, né, avançar. Então eu acho que esse é um dos grandes desafios da psicanálise no século XXI. Ok. Agora, Ana Laura, eu queria circunscrever um pouco mais ao seu consultório. Aliás, estamos no seu consultório. Estou achando bonito esses barulhos da rua aqui que estão recheando aqui o nosso encontro. Não importa, a ideia não é essa. Não, a gente não quer algo asséptico aqui. Não, aqui é vida real. Aqui é um consultório mais vivo impossível do que aquilo que o Freud inaugura lá em Viena, que ele inventa o consultório, divã, aquela coisa, a sala de espera. E os consultórios hoje, de alguma maneira, devem crédito a essa invenção lá dos anos, 1900, quando o Freud começa. Então, Ana Laura, eu queria te perguntar agora para a psicanalista Ana Laura a seguinte coisa. A gente já falou até agora que a psicanálise cresceu, está na mídia, podcast, vestido, as coisas impressas também na mídia, que você consegue achar textos, nossa, tem muita coisa interessante. Isso espalha para as pessoas, chega nas pessoas, eu ouvi falar o Freud, então aquela coisa que eu percebia nos anos 90, 2000, Freud explica, tal. Hoje o sujeito tem mais elementos, isso é transferência, isso aí é gozo. Então, quer dizer, é interessante, porque a pessoa pode se interrogar e pode acabar chegando num consultório. Sim. Eu queria te fazer uma pergunta nos tempos atuais, né? Mais agora nos tempos atuais, o que você tem percebido? Que tipo de paciente, que em psicanálise a gente chama até de analisando, mas vamos chamar de paciente para facilitar, aliás, futuro paciente, provável paciente, que tipo de pessoas têm chegado até o seu consultório, Ana Laura? O que elas querem, o que elas buscam? Olha, isso é uma coisa muito interessante, porque quando a gente vai ficando velho, a gente passa a ser procurado por pessoas que estão querendo fazer formação. Então isso tem acontecido muito com a minha clínica, assim, eu tenho sido muito procurada por colegas. E eu sempre fui uma psicanalista, eu brinco que eu sempre fui uma psicanalista que atende gente. Não que os colegas não sejam gente. Não que eles não sejam gente. Não que nós, psicanalistas, não sejamos gente. Mas era uma piada um pouco para dizer assim, olha, eu atendo criança, eu atendo adolescente, eu atendo professor, eu atendo artista, eu atendo engenheiro, médico, advogado, técnico, gente que nunca ouviu falar de Freud na vida e que vem porque está sofrendo. Sim. E isso continua acontecendo. Eu fico feliz nesse sentido, assim, de ainda ter uma clínica que não é uma clínica simplesmente que se retroalimenta da nossa bolha, né? Por psicanalistas. Mas é verdade que com o passar do tempo, talvez você transmita assim, uma certa credibilidade para as pessoas, e acho que a idade também talvez inspire assim, a ideia de que você tem uma certa experiência. Então isso é um fenômeno que tem acontecido e que eu estou achando muito interessante, porque de fato isso é uma dificuldade. Sim. Quando nós queremos fazer análise, ou voltar para a análise, ou fazer uma volta a mais na nossa análise, ou talvez simplesmente ter um espaço onde a gente possa falar um pouco de alguma questão específica que a gente esteja atravessando, ou mesmo queira encaminhar um filho, por exemplo. Sim. A gente tem uma certa dificuldade. Então,
eu me sinto assim honrada de alguma maneira, assim, de estar sendo procurada por colegas, né, que têm uma trajetória bastante, né, importante, às vezes até em outras cidades, em outros estados, em outros países, assim, que de alguma maneira confiam na minha clínica, né, para dar seguimento às suas análises, para continuar. E tenho sido procurada bastante também para supervisão por jovens que estão iniciando a formação, e eu adoro acompanhar a clínica assim, de jovens analistas. Eu acho uma das coisas mais divertidas e gratificantes e extraordinárias que tem. Adoro da supervisão. E isso é um trabalho muito gratificante também. Então, são duas coisas que vêm acontecendo, vêm mudando, digamos assim, com o tempo. Mas eu continuo atendendo toda sorte de seres humanos. Uma característica que eu acho que veio mudando, mas isso já faz alguns anos, assim, é que eu acho que os homens passaram a procurar mais. Verdade. Não sei se você percebeu. Concordo. Isso. No início da clínica, eu tinha muito mais mulheres fazendo análises. Não sei também se é porque eu atendia muita criança e acabava muitas vezes as mães vindo, acabavam muitas vezes ficando em análise. Mas hoje em dia eu tenho muitos pacientes homens, eu acho isso extraordinário, eu acho isso muito legal. Eu fico muito contente, sabe? É uma coisa que me alegra muito saber que os homens estão se aventurando, atravessando assim talvez seus preconceitos, né, suas inibições, as suas limitações, no sentido de considerar que fazer análise seria talvez um sinal de fraqueza, ou, né, qualquer coisa do tipo. Então isso é uma mudança que eu percebi muito grande assim do início da clínica para hoje, né? Ana, você preparou o terreno para a próxima pergunta que eu já ia fazer. Evidente que a gente não está falando de anatomia, homem, pênis, mulher, vagina, seios, homem e mulher. Isso que você falou, eu acredito que a maioria dos psicanalistas compartilham. Nossa, a gente recebe muito mais homens no consultório, que bom. Tal. Esse homem não é o homem de quando eu comecei há 30 anos atrás, e a mulher com certeza absoluta também não. Eu queria que você falasse um pouco disso. No cotidiano da sua clínica, pensando nos homens e mulheres, independente de formação, não. Quem senta aqui na sua frente e começa a falar, né? A ideia da regra fundamental é fale tudo que passar pela tua cabeça e em contrapartida eu te ofereço uma atenção flutuante. Então você está aqui escutando as pessoas e você já escuta homens e mulheres há muitos anos. Eu queria que você me dissesse o que você pensa dessa óbvia mudança dos homens e das mulheres a partir de uma frase do Lacan, que é que o psicanalista tem que estar afinado com a subjetividade da sua época. Então, quem tem 30 anos de clínica, esses 30 anos não foram iguais, é óbvio. Nossa, quanta coisa mudou. Eu queria que você falasse disso. Muito boa essa pergunta, Leandro. Você sabe o quanto é caro para mim essa questão do diálogo da psicanálise com as teorias de gênero, com a questão mais especificamente da feminilidade, mas não tem como a gente falar da feminilidade sem tocar na questão da masculinidade também. Sim. Eu acho que a primeira coisa que é muito importante a gente deixar claro é que a psicanálise trabalha com discurso. Então, a gente não vai decidir quem é homem ou mulher, não cabe ao psicanalista decidir quem é homem ou mulher, nem pela anatomia, tampouco pela certidão de nascimento. Sim. A gente fica sabendo se a gente está atendendo um homem ou uma mulher, e mesmo um não binário, por que não? Pela sua declaração. Então, é o ato de palavra, é o ato de autodeclaração, de autonomeação, que faz com que a gente tenha a notícia, né? Se a gente está escutando um homem, uma mulher, ou um não binário, ou seja um homem trans, ou uma mulher trans, enfim, acho que isso é bem importante a gente falar. É também importante a gente falar que quando a gente está falando de homem e mulher aqui, a gente está falando de gênero, e a escuta psicanalítica permite que a gente vá além das questões de gênero. Isso é um outro ponto muito interessante, porque uma coisa é o gênero, outra coisa é
a orientação sexual. Aliás, isso é uma coisa que o Freud já antecipou em relação às teorias de gênero. Quando Freud faz essa diferença fundamental entre identificação e escolha de objeto, nada mais ele está fazendo no começo do século XX do que antecipar algo que depois foi desenvolvido pelos estudiosos, né, e teóricos de gênero, de que uma coisa é o sexo, outra coisa é o gênero e outra coisa ainda é a orientação, né, que são coisas completamente diferentes e que foi uma das coisas que essa psicanálise normativa, adaptativa que a gente estava falando antes, misturou, né, e ajudou a ser um agente desse discurso heteronormativo e de alguma maneira homofóbico, inclusive transfóbico, que a psicanálise se aliou em grande medida a isso, porque de alguma maneira borrou essa diferença tão fundamental que está na base do pensamento freudiano. Então, a base do pensamento freudiano é muito mais compatível com o que a gente tem debatido hoje do que, né, esse desvio que aconteceu ali nos anos 40, né, nos anos 50, etc. Então, assim, aqui na minha clínica eu percebo que tem uma diferença, né, importante, assim, na maneira como homens e mulheres, que assim se declaram, têm se interrogado a respeito das questões que envolvem o mal-estar, seja nas relações afetivas, seja nas relações sexuais, ou seja, aquilo que a gente sabe, que a gente brinca, né, com Lacan, da história de não há relação sexual, quer dizer, o mal-estar no sexo, o mal-estar da diferença, o mal-estar no amor, o mal-estar nas relações. Os homens, eu acho que eles têm estado muito mais advertidos do próprio machismo. Eu, talvez, não seja um pouco enviesada a minha perspectiva, porque como as pessoas sabem que eu trabalho nessa interface com os feminismos, é muito comum os homens me procurarem no seu imaginário com essa ideia de que eu vou ajudá-los a desconstruir o seu machismo fundamental. E não que eu não ajude, mas não da maneira como eles imaginam, porque eu não vou não sou coach de desconstrução de machismo. Mas é evidente que a própria psicanálise tem um efeito feminilizante. Sim. Né? No sentido da heteridade, no sentido de apontar para aquilo que é diferente, para um outro modo de relação com o corpo, para um outro modo de relação com o próprio corpo, com o corpo do parceiro ou da parceira. Então, a psicanálise é antimachista, assim como é antirracista, por fundamento, digamos. Exatamente. Né? E no caso das mulheres, eu vejo que tem feito muita diferença também, né, o fato delas não estarem mais dispostas a aceitar o lugar que a sociedade machista, patriarcal, heteronormativa definiu e destinou a elas, ou seja, o lar, a maternidade, né, a bela recatada, né, ou na melhor das hipóteses, ou na pior, né, contém ironia, hashtag contém ironia, aquela, né, mulher que consegue fazer tudo, né, trabalhar, ser dona de casa, ser boa mãe, etc, etc. E eu acho que, de alguma maneira, as mulheres vêm percebendo, e uma psicanálise tem um efeito muito radical nas mulheres, né? Extremamente radical, porque permitir à mulher isso, desde Freud, olha mais uma coisa que Freud antecipou. Freud, antes de Simone de Beauvoir, dizia que mulher e mãe são coisas completamente diferentes. Exatamente. Antes de Simone de Beauvoir. Então é extraordinário assim, o que uma psicanálise bem feita pode propiciar para uma mulher, né, no sentido de poder desconstruir esse destino, né, que o machismo acaba, de alguma maneira, cerceando e delimitando, né, para que uma mulher possa existir. E acho que a história da psicanálise tem vários casos e exemplos incríveis, né, de abertura que a psicanálise proporcionou para essas mulheres. Mas eu posso te falar mais uma coisa? Claro. Eu acho que os homens mudaram, as mulheres mudaram, mas sabe quem mais mudou? Eu.
Que bom. A minha escuta mudou. Ah, ok, que bonito. Eu fui atravessada pelo feminismo de uma maneira incontornável. Não no sentido do feminismo militante, evidentemente, porque a gente na clínica não faz militância. Claro. Né? Se eu fizer militância na clínica, eu estou deixando de ser psicanalista. Então não é que eu não tenho vontade de militar, eu tenho. Outro dia eu vi uma piadinha na internet que diz que a vontade do analista era assim: larga esse traste! Aí a pessoa amarrada na cadeira porque não podia. São ótimos. A gente sabe que se a gente falar larga esse traste, claro. Daqui a pouco a pessoa larga o traste e arruma outro traste. Exatamente, um pior. Primeiro que de traste o mundo está cheio. E segundo que a pessoa, se ela não transforma a sua posição subjetiva... A força da pulsão vai fazer a força da pulsão vai fazer simplesmente mudar de objeto. Claro. Isso é meio óbvio para a gente, mas não é tão óbvio para o grande público. Mas assim, muitas analisantes minhas têm testemunhado isso, Leandro. Isso é uma das coisas mais gratificantes que eu tenho escutado. Assim, do quanto elas percebem a posteriori que elas tiveram algumas experiências de análise nas quais ou a analista que as estava escutando tinha uma orientação machista. Tá. Sabe? E eu acho que a análise me deu condição de possibilidade, a minha análise, agora estou falando de mim, a minha análise me deu condição de possibilidade para que eu tivesse abertura para essa transformação. Eu vou te dizer que eu acho que a transformação se iniciou na minha análise, mas ela não finalizou, e inclusive ela não está finalizada, inclusive eu acho que ela não vai se finalizar nunca, porque é impossível sair de uma coisa tão estrutural como o machismo, assim como a gente falou do colonialismo e do racismo, né? E a questão de classe também, evidentemente, que está na base de tudo isso. Mas a minha análise me deu condição de possibilidade para essa abertura, mas o processo ele seguiu mesmo depois do final da minha análise. Né? Então, eu acho que, na verdade, é a minha mudança que mais está contando na mudança que eu sinto na minha clínica. É menos do lado dos analisantes e mais do meu lado, mesmo. Sabe? Respondeu a pergunta, muito bem. Ana Laura, agora, uma das características da Rádio Freud é chegar nas pessoas, vou chamar de leigas, não gosto muito dessa palavra, mas leiga no sentido de que não faz parte da nossa bolha, do nosso universo de psicanalistas, e tem muita gente interessada, tem muita gente que procura na internet conteúdos, e a Rádio Freud eu percebo pelos comentários que são assim, pessoas que gostam muito da experiência e que eu percebo até que refletem, puxa vida, um conceito, tal coisa, me fez pensar nisso, naquilo. Então eu fico muito satisfeito. Aí, Ana Laura, eu gostaria que você falasse para essas pessoas agora, como psicanalista, evidentemente, às vezes a pessoa fica cozinhando em fogo baixo, vou no analista, vou procurar alguém, e fica enrolando e nunca vai, mas um dia ela acontece. Eu queria que você respondesse a seguinte pergunta que eu vou te fazer agora. O que uma pessoa pode encontrar numa análise? Ela vai chegar lá e vai, estou vindo aqui por causa disso, por causa daquilo, não importa. O que ela pode encontrar, e do seu ponto de vista, até pelo seu percurso aí de tantos anos, qual que de fato seria o grande benefício de uma análise? Olha, acho que essa é a pergunta mais difícil até agora. Foi de propósito, eu sou desses. Primeiro que eu diria assim, que a coisa mais alegre que tem na vida é quando alguém pede pra gente indicar para análise, né? Eu adoro, assim, os amigos dos meus filhos, sabe? Pessoas conhecidas, quando me pedem indicação para análise, eu fico assim feliz da vida, porque a melhor coisa que a gente pode fazer para uma pessoa que a gente gosta né? A gente sabe que ninguém convence ninguém de nada, então não adianta ficar convencendo, mas a gente, de alguma maneira, despertar o interesse para que alguém faça análise, eu acho uma coisa assim extraordinária. Eu acho que o que a pessoa vai encontrar numa análise é uma grande aventura. A análise é uma grande aventura. É uma
possibilidade, por que não reconhecer, de autoconhecimento. Acho que a gente tem que perder um pouco o medo ou o pudor de falar algumas expressões, sabe? Evidentemente que a psicanálise não é uma autoajuda, aliás, ela é uma heteroajuda. Né? Mas ela é sim um autoconhecimento de alguma maneira, porque a gente sai de um processo analítico conhecendo mais a respeito de nós mesmos, conhecendo mais a respeito do nosso funcionamento, conhecendo mais a respeito dos nossos sintomas, detectando mais rapidamente quando alguma coisa nos angustia, conseguindo ter pistas de algumas armadilhas que nós mesmos armamos e que a gente tende a cair de maneira recorrente, a tal da repetição. Então, ela tem uma vertente assim, de investigação, de pesquisa a respeito da sua história, a respeito dos seus antepassados, a respeito das coordenadas que você desconhece de si mesmo, mas que são, vamos dizer assim, as protagonistas, né, das escolhas que você vai fazendo na vida. Então, é uma pesquisa, uma investigação extremamente refinada, sofisticada, aprofundada, das causas, das origens, dos cantinhos, dos detalhes, das sutilezas, de aspectos assim muito mínimos, mas que têm efeitos máximos e que fazem sofrer muito. Então, acho que essa é a primeira vertente. Mas acho que tem uma outra vertente, que eu acho que é uma vertente que talvez eu diria assim, que é a vertente ética, que é menos epistêmica, né? Tem menos a ver com o saber e mais com o ato, que é a transformação. E mais do que isso, assim, não é uma transformação que é operada de fora para dentro, como se algo, você se submetesse a um método que vai mudar alguma coisa em você. Não, é uma transformação que você decide fazer. Que o próprio sujeito, em algum momento, a partir de todo esse repertório que ele vai conquistando e criando, né, no próprio percurso, chega uma hora que a questão é, bom, e aí o que você vai fazer com isso? Como é que você vai se posicionar agora que você já sabe? Porque no começo o sujeito tem o álibi de que ele não sabia. A partir do momento que ele sabe, ele não tem mais esse álibi. Então ele tem que se haver com a sua covardia, ele tem que se haver com a sua inibição, ele tem que se haver com o fato de que ele não quer pagar o preço. Então ele tem que se haver com o fato de que ele está naquela situação, entre aspas, por escolha. Tem uma dimensão da escolha em jogo, não uma escolha como a gente vai no supermercado e escolhe a cor de um negócio, uma marca. Escolha ética. Mas uma escolha ética, né? Ele é chamado, ele é convocado a se posicionar, né? A rever as suas escolhas, a refazer os seus pactos, a repensar como ele quer se relacionar com o seu próprio corpo, com o corpo do outro, com a sociedade, com a família, com a política, com o trabalho. Então, quando Freud fala, né, que no final de análise a gente consegue amar e trabalhar de uma maneira menos atropelada, né, pelas coordenadas da neurose, a gente precisa tomar cuidado, porque não é amar e trabalhar no sentido assim do operário padrão, né, ou do amor romântico, ou do amor pré-estabelecido dentro de uma caixinha, né? Mas é amar e trabalhar a partir de todo esse percurso que fundamentalmente é um percurso que permite você sustentar um desejo, né? E o desejo não é o desejo disso ou daquilo, mas o movimento do desejo, o estar desejando. Então, uma reconfiguração do pacto com a vida,
e necessariamente com a morte. Eu acho que é uma aventura. É uma aventura profundamente transformadora. Ana Laura, na mídia hoje a gente encontra na internet, o que não falta é conteúdo sobre depressão, ansiedade, síndrome do pânico, enfim, não faltam rótulos. O sujeito pode chegar num psicanalista falando disso. Estou vindo aqui porque falaram que eu estou deprimido, o médico falou, minha mulher falou, meu marido falou, eu devo estar mal. Ana Laura, como é que esse tratamento que o Freud inventa pode ajudar uma pessoa nessas questões mais, vamos chamar assim, mais popularmente psicopatológicas, né? Depressão, angústia, ansiedade. Porque uma coisa é o que a gente diz disso tudo, outra coisa é o que o leigo diz, o que ele captura na mídia. Geralmente a pessoa pesquisa e ela vem com um certo imaginário. Como é que uma análise, um tratamento, uma cura pela palavra pode ajudar nessas questões específicas? É interessante essa pergunta, porque no fundo a gente entra num departamento assim que são as nomeações. Se a gente pensar bem, o sofrimento que está em jogo na constituição subjetiva, eles não são tão originais assim. Pelo menos não o recorte do sofrimento humano que é da alçada do psicanalista. Porque eu acho que a gente também tem que abaixar um pouquinho a nossa bola. A gente não dá conta de todo o sofrimento humano. Sim. A gente dá conta, e já é muito, e de uma maneira muito original, de um certo aspecto, de uma certa relação do sujeito com a linguagem. E que eu acho que o Freud também trouxe uma nomeação própria e original, que é inibição, sintoma e angústia. Então eu digo assim que a parte que nos cabe desse latifúndio, né, chamado subjetividade, chamado sofrimento humano, é inibição, sintoma e angústia. Só que aí a gente tem uma coisa muito interessante, assim, né, porque Freud foi muito perspicaz, assim, embora a gente possa nomear esses aspectos que tem a ver com o inconsciente, com as paixões, etc., de inibição, sintoma e angústia. A parte que tem a ver com a linguagem, com a palavra, e portanto que a gente pode acessar, é o sintoma. Tá. A gente não tem acesso direto nem à inibição e nem à angústia. Por que eu estou falando isso? Porque se a gente fizer algumas modulações, eu não estou querendo dizer que dá para fazer uma equiparação exata entre inibição e depressão, e angústia e os estados ansiosos, aí, síndrome do pânico e tal. Não dá para dizer que é a mesma coisa, mas se a gente fizer algumas modulações, a gente percebe que tem um parentesco entre o que hoje se nomeia como as depressões, estados depressivos, e o que Freud chamava de inibição, e os estados de ansiedade, e aí entra pânico, etc., com o que Freud chamava de angústia. Se a gente for pensar por essa via, a gente pode imaginar que o inibido ou o deprimido é aquele que de alguma maneira está fazendo aí um pacto com o passado, padece, né, de uma certa identificação com um objeto perdido, com alguma coisa que já foi, né? E a angústia, né? E aí os estados de ansiedade, de alguma maneira, tem a ver com uma certa antecipação, quer dizer, na falta de objeto, né? Que provoca angústia, na relação com esse vazio, o sujeito tende a projetar um objeto para o futuro e se precipitar, né? E aí são os estados ansiosos, né? E o pânico, que de alguma maneira é isso também, antecipa alguma coisa, mesmo que seja a própria morte, né? Se a gente pensa por aí, a gente vê que não é tão diferente a queixa de ansiedade e de depressão com o que
acontecia ali no início da história do movimento analítico, né? Agora, seja num caso, seja no outro, eu acho que o que é importante e a originalidade da psicanálise está nela sintomatizar isso. Porque quando a gente pede para o nosso paciente, como você falou, começar a falar sobre isso, sobre suas inibições, sobre suas angústias, sobre seus medos, sobre as suas ansiedades, a gente sintomatiza essa dor. E aí, na medida em que a gente sintomatiza, a gente necessariamente implica a relação do paciente com aquele sofrimento, com aquela dor, com aquela ansiedade, com aquela depressão. E aí a gente pode fazer alguma coisa com isso, porque a gente entra no plano do sentido. E necessariamente também, ao mesmo tempo, em paralelo, com o plano do não sentido. Falta né? de sentido. E aí uma análise vai acontecendo porque a pessoa passa a ter interesse, passa a ter curiosidade, passa a querer saber sobre aquilo que está provocando aquela dor, aquele sofrimento, aquela... seja lá o nome que a medicina tiver dado para a dor do analisante. Nem sempre a nomeação é ruim, né, Leandro? Sim. Tem alguns casos, principalmente alguns casos mais graves, que a gente sabe que ter uma nomeação às vezes é bem-vindo, Sim. às vezes apazigua. Sim. E às vezes é importante dar um contorno. Sim. Principalmente na clínica, não na clínica das neuroses, né, mas uma clínica mais expandida, com outras estruturas. Às vezes a nomeação vinda da medicina, por incrível que pareça, pode ajudar. Ok. Ana Laura, agora eu queria fazer uma pergunta bem específica sobre os tempos atuais, agora saindo um pouco do consultório. Não que isso não possa chegar no consultório, é óbvio, né? Desde vamos dizer assim, do aparecimento, né, do surgimento e da ampliação, né, hoje faz parte da nossa vida cotidiana, as redes sociais, né? Aliás, o Rádio Freud está numa rede social. E é inegável que a rede social, especialmente nas últimas 2 eleições presidenciais, ela teve um papel muito fundamental. E um dos fenômenos, que eu não sei se foi causado por ela ou potencializado por ela, aí não importa, é o surgimento do ódio. Eu queria que você me dissesse o que você pensa, por que o ódio assim, ficou tão proeminente na sociedade brasileira. Como psicanalista, como é que você pensa essa ligação das pessoas com essa lógica, de novo, potencializada pelas redes sociais e que se traduz em ódio, em rivalidade, em destruição? Eu queria saber o que você pensa disso. Então, eis um assunto que o nosso querido Freud nada de braçada, ele nos deu as coordenadas para pensar essa questão do ódio, e a partir de uma noção que eu acho que é uma das noções mais fundamentais da psicanálise, que é a pulsão de morte. Então, Freud desde sempre nos ensina que nós somos seres divididos, nós somos seres que vivemos em conflito, nós somos seres que vivemos em tensão. E a gente sabe que a última palavra que ele nos deixou em relação a esses conflitos e essa tensão é exatamente essa luta entre os aspectos da libido, que envolvem o que a gente, em larga escala, poderia chamar de amor, que são, de alguma maneira, tendências de união, de um laço que, de alguma maneira, une, e o ódio, que é uma tendência de destruição. O ódio aí como uma das faces, digamos, da pulsão de morte, que vem com esse impulso de desunir, de destruir, de inclusive não apenas destruir o outro, mas destruir a si mesmo, fundamentalmente, né? Então, acho que num primeiro momento, essa definição, né, do ser humano como alguém que não é necessariamente, e aí acho que tem uma diferença importante do Freud
e coloca a psicanálise em tensão com os humanistas, né? Que não tem nada a ver com os direitos humanos, por favor, mas com a corrente teórica, né, chamada humanistas, é que o homem não é bom. E nesse ponto nós somos diferentes dos cristãos também. Freud era muito crítico à ideia de amor cristão, como o amor como uma salvação universal, como a palavra final, porque ele, inclusive, ele escreve isso para o Einstein, naquele famoso texto que vem circulando bastante, né? Por que a guerra? Einstein pergunta para Freud por que a guerra, e Freud responde justamente isso, porque nós temos uma tendência de destruição muito forte e Freud em nenhum momento aposta que isso pode ser eliminado. O que ele diz é que historicamente e clinicamente também isso pode ser modulado, que quanto mais você conhece os processos autodestrutivos e heterodestrutivos, mais você consegue lidar com eles de uma maneira menos destruidora, tanto para si mesmo quanto para o outro. Então, por um lado, eu acho que nós temos isso. Por outro lado, também com Freud, nós temos a psicologia das massas, né? Nós temos essa grande obra incrível, genial do Freud, que nos dá assim os elementos fundamentais de como é o funcionamento da massa. E uma das coisas que ele nos ensina é que a massa, para se identificar e justamente para manter esse amor entre os irmãos, ela tem que colocar alguém no lugar do ideal, no lugar do líder, que é o grande pai que vai resolver todos os males. Então, você vê que tem um ingrediente, 2 ingredientes aí, que são potencialmente explosivos. Assim, você tem essa coisa das pessoas quererem colocar alguém nesse lugar de salvador, e você tem, ao mesmo tempo, um equilíbrio muito instável entre os iguais aqui na base, né? Então, qualquer coisa que desestabiliza isso, potencialmente pode gerar fenômenos de massa como os que a gente tem observado mais recentemente, especificamente no Brasil, e acaba programando isso que a gente tem visto, né? Quer dizer, o discurso de ódio. As pessoas são muito sensíveis de alguma maneira, né, a esse discurso, porque ele oferece, por incrível que pareça, uma solução fácil, que é primária, mas é fácil, que é que se você elimina o inimigo, está tudo resolvido. Sim. Em outras palavras, o mal está sempre no outro. Então você vê que é interessante, é inversamente proporcional, né? Porque quanto menos você reconhece os aspectos que você odeia, digamos assim, em si mesmo, né, mais você é violento com o outro. Agora, eu acho que a questão que coloca pra gente, né, como desafio é assim, como é que a gente consegue desprogramar isso num momento, como você citou no começo, em que as redes sociais... E isso é inédito, isso não estava no Freud, né, porque não tinha as redes sociais. Lacan, em alguns textos, parece que previa isso, né, quando ele fala, né, dessa época planetária que nós estamos entrando, etc. E ele comenta isso. Enfim, mas eu acho que como é que a gente pode, de alguma maneira, lidar com essa estrutura e esse fenômeno num momento em que a aceleração é sem precedentes, né, nas redes sociais. Então, é muito rápido, né? A propagação é muito rápida. Isso é inédito, isso nunca aconteceu antes na história da humanidade. Então, acho que a gente tem que ser original, criativo e inventar soluções à altura. Então, você sabe qual é a minha posição em relação a isso, né, Leandro? Eu acho que a gente não tem que ser contra a tecnologia, acho que a gente não tem que ser contra a comunicação, acho que a gente tem que ser crítico ao monopólio da comunicação na mão de poucos. Sim, mas a gente não pode confundir o monopólio e a captura da tecnologia e das redes sociais e da comunicação e da internet pelas grandes fortunas com
a própria ferramenta que ela nos oferece, né? Pelo contrário, acho que a gente tem que entrar, ocupar e transformar, né? De modo a que essa tecnologia, essa ferramenta possa voltar a caminhar ou começar a caminhar num sentido de inclusão, de transformação e de justiça social e etc. Né? Bom, Ana Laura, estamos chegando ao fim desse tempo podcast. Voa quando o papo é bom, eu sempre digo isso no ouvido. Eu queria que você, olhando para a câmera aí, né, dissesse algo para os ouvintes, espectadores da Rádio Freud, uma mensagem, enfim, alguma coisa que você acha que pode ser interessante para esse pessoal que aprecia a Rádio Freud. Eu acho que a coisa mais bonita que a psicanálise nos ensina é que vale a pena a gente apostar no saber inconsciente. Vale a pena a gente entrar nessa aventura de se interrogar sobre o que o inconsciente sabe, que a gente não sabe ou desconfia que sabe, mas não quer saber. Então eu convido vocês a virem para essa aventura e experimentarem, terem essa experiência com o inconsciente, porque vale a pena. Bom, Ana Laura, muito obrigado. Também agradeço ao pessoal que está curtindo, que está compartilhando, que está divulgando a Rádio Freud. Sempre teremos novidades. Hoje foi um ótimo encontro com a Ana Laura Prates. Então fiquem atentos que vai ter mais convidados, mais gente boa chegando, mais conteúdos. A gente está sempre presente no YouTube, no Spotify, também no Instagram, até mesmo no TikTok, enfim. Então vale a pena pesquisar pela Rádio Freud. Até mais!